Olá, sejam todos bem-vindos ao Florestas Online. Meu nome é Tamilon Camilo Dias e eu estou aqui para bater um papo com você sobre a utilização de drones no setor florestal. Bem, eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso em Engenharia Florestal em 2011. Posteriormente, eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Lavras, onde eu trabalhei na parte de silvicultura focado no setor de sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde eu executei parte do meu projeto na Embrapa Agrosilvopastoril em Sinop. Desde essa época eu vinha observando a necessidade de utilização de tecnologias voltadas ao setor florestal, e foi um tema que sempre eu gostei muito, e por isso eu comecei a estudar e pesquisar um pouco sobre a utilização de tecnologias aplicadas ao setor. Posteriormente, eu vim a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em função de a maior possibilidade de atuação no setor. É um estado que está em pleno crescimento do setor de florestas plantadas, e eu vim para cá para começar a minha carreira profissional. Eu trabalhei 9 meses numa reflorestadora, onde observei alguns gargalos no setor produtivo. E eu vi que tinham várias formas de sanar alguns desses problemas, né? E foi onde deu-se início à empresa Solution Agroflorestal, onde eu atuo hoje, e nós temos por objetivo fazer a parte de regularização fundiária e ambiental e gestão de projetos florestais. Para a melhor eficiência da gestão desses processos, eu comecei a entrar no mundo de utilização de drones como ferramenta, né? Porque ele apresenta várias vantagens, né? Dentre elas, a escalabilidade. Em função do setor florestal ser lastreado em grandes áreas, essa ferramenta permite com que a gente recubra essas áreas de uma forma muito mais rápida e econômica, gerando soluções eficientes, né? Uma vez que a mão de obra qualificada é um dos grandes problemas para o setor. Nesse sentido, eu comecei a observar as principais vantagens que os drones trazem na atuação do engenheiro florestal ou do silvicultor. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco sobre o histórico, né, do drone, que assim como o GPS, ele começou no meio militar para utilização em guerras, e com o passar do tempo aproveitou-se essa tecnologia em diferentes áreas, merecendo destaque a topografia, a agricultura e, mais recentemente, o setor florestal como um todo. Os primeiros relatos da utilização de drone, na verdade não eram nem drones, né? Eles utilizavam pipas e pombos para fazer as fotografias e recobrimento de áreas para essa gestão. A tecnologia evoluiu muito e hoje, cada vez mais, os drones eles são menores e mais eficientes. Os sensores embarcados cada vez mais tecnológicos, possibilitando que nós tenhamos respostas maravilhosas para o nosso trabalho. Mas a eficiência da utilização dessa ferramenta, ela vem se popularizando nos últimos 10 anos. Hoje é mais do que evidente esse tema em todas as redes sociais, nos meios de comunicação, mostrando as possibilidades de utilização. Existem infinitas utilizações para essa tecnologia, basta ter um pouco de criatividade e estudo voltado à sua atividade como um todo. Existem diferenças entre os drones, né? Então, drone é um nome popular, né, que vem do inglês zangão, em função do som particular que ele tem, que é um zunido, né? Então, então o som do drone fez com que ele se popularizasse com esse nome. Posteriormente começou a utilizar o acrônimo de veículo aéreo não tripulado, que é VANT, mas é um termo que já está em desuso, e mais recentemente a nomenclatura que se usa nas legislações é RPA ou RPAS, que é o sistema que compõe uma plataforma do drone. Mas vamos chamar aqui de drone. Existem algumas diferenças básicas entre os drones. Então existem drones de asa fixa e drones de asa rotativa. Qual que é a principal diferença?
Os drones de asa fixa, eles permitem que a gente recubra uma área muito maior. Então, no caso de fazendas, na área de mapeamento, nós podemos utilizar esse equipamento de uma forma mais eficiente. Já o drone de asa rotativa, ele permite que a gente decole e pouse de um ponto fixo, sem a necessidade de ter uma área de decolagem, ou seja, áreas de difícil acesso são mais fáceis de ser utilizado o drone de multirotor. E ele tem a possibilidade de planar no ar, o que facilita as atividades de inspeção e monitoramento como um todo, porque você consegue dar ênfase naquele objeto. Trazendo aqui um exemplo, é o monitoramento de algum foco de incêndio, monitoramento de pragas e doenças, onde você tem que dar um foco e que você consegue estar parado no ar. Já o drone de asa fixa, ele tem a vantagem de percorrer maiores áreas, né, e gerar uma economia em tempo e custo. Os drones, eles são divididos em classes, né, de acordo com o seu peso. Os drones mais utilizados e conhecidos são os da classe 3, que vão até 25 quilos, que são os mais populares hoje em dia. E a legislação, ela é diferenciada para essa classe. Então é interessante você procurar se informar um pouco mais sobre a legislação dentro da classe 3. Eles também podem ser divididos de acordo com a combustão. Ele pode ser a combustão ou elétricos. O que difere é a autonomia. Os drones a combustão, eles têm maior autonomia e os elétricos um pouco menor. Entretanto, essa bateria ela pode ser utilizada várias vezes. Outra coisa interessante a ser mencionada é a diferente possibilidade de plataformas a serem adotadas junto aos drones. Então hoje a gente tem plataformas de RGB, que são o visível normal, então podendo ser utilizados para produção de vídeos, foto, e essas fotos podem ser utilizadas na fotogrametria como um todo. Câmeras infravermelho, multispectrais, câmeras termais e até mesmo lasers, né? Esses lasers, por exemplo, eles podem ser utilizados massivamente nos inventários florestais, como um exemplo. Então, o drone ele pode atender diferentes necessidades, o que vai depender da sua realidade, da escala de trabalho, de quantos hectares você pretende recobrir, qual que é a sua área de interesse. Para isso, você tem diferentes aplicativos e softwares disponíveis no mercado. Uma vez que você sabe da realidade da sua atuação, você faz o dimensionamento dos seus projetos. Isso vai fazer com que você tenha a melhor escolha das plataformas que são os drones. Essas plataformas hoje, elas podem custar de R$3.000 a 3 milhões, dependendo do que tiver embarcado e da tecnologia que tiver à disposição. Isso vai depender de acordo da sua necessidade. Os softwares, eles vêm evoluindo muito rápido nos últimos anos. Então hoje a gente tem vários aplicativos que são possíveis de ser utilizados nesses drones mais populares e tem softwares personalizados para serem utilizados nesses drones um pouco mais robustos. É interessante que você tenha máquinas quando eu me refiro a computadores, para você fazer o processamento dessas imagens, né? E principalmente treinamento baseado na legislação vigente e na capacidade do operador de campo. E é interessante levar em consideração o planejamento, o pré-voo, o voo em si e o pós-voo. Levando em consideração vários checklists para você ter maior segurança na sua atuação. Fora os drones, fora as máquinas e fora os softwares, é interessante que você tenha um conhecimento básico em levantamentos aéreos, em geoprocessamento e geotecnologias como um todo, porque o drone ele é apenas uma ferramenta de aquisição de dados e esses dados trabalhados nesses softwares, eles vão gerar informações que essas sim são informações valiosas na gestão de uma floresta ou na gestão ambiental como um todo. Então eu queria trazer para vocês aqui algumas aplicações que já são evidência hoje no mercado e algumas possibilidades
de aplicações que nós pleiteamos futuramente. A primeira delas que eu cito é a fiscalização, inspeção e monitoramento de alguma área de interesse. Então, órgãos de fiscalização podem utilizar os drones para verificar se uma área que foi atingida por algum desastre ambiental, algum incêndio ou algum dano ambiental provocado pelo proprietário, de fato ocorreu e qual é a magnitude disso, gerando relatórios fotográficos e videográficos muito mais eficientes do que quando você faz um levantamento de chão. A utilização do drone permite com que você chegue em áreas de difícil acesso e remotas, facilitando e otimizando o seu trabalho. Essa mesma ferramenta ela pode ser utilizada no planejamento e monitoramento de recuperação de áreas degradadas. Então, pode ser feito diferentes levantamentos em diferentes épocas do ano, em diferentes anos, mostrando a evolução da recuperação dessa determinada área degradada. Uma vez falando de recuperação de áreas degradadas, não podemos esquecer do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que pode ser utilizado a fotogrametria e o mapeamento feito por drones para você elaborar o seu CAR. O CAR nada mais é que o mapeamento das suas áreas de interesse ambiental feitos numa base cartográfica. E essa base cartográfica é produzida pelos drones. Então te dá muito mais eficiência do que uma imagem de satélite, que tem a interferência de nuvens, tem interferência temporal também. Nem sempre quando aquela imagem foi tomada ela tinha excelente qualidade. Então feito com drone você consegue áreas de pixel muito pequeno, onde a eficiência e a qualidade dessa imagem é muito maior. Então a confiança de um CAR feito baseado por imagem de drones é muito maior do que qualquer outra tecnologia. Dentre o planejamento de uma floresta, nós podemos utilizar em várias fases, desde a construção de curva de nível baseados no MDS e MDT feitos pelas imagens de drone, ao planejamento de escoamento futuro dessa floresta, construção de acero. A direção dos talhões são produtos que são oriundos da utilização de drones. Lembrando que o drone ele é apenas uma ferramenta. Todos esses produtos eles são feitos a partir dos dados levantados por essa ferramenta. Outro tema interessante é a possibilidade de utilização de drones no manejo florestal sustentável. Tanto na Amazônia quanto em outras regiões, o drone ele pode servir como ferramenta de identificação das árvores de interesse a serem derrubadas e as áreas do entorno. Hoje já existem estudos e atuação na Amazônia utilizando drones no manejo florestal sustentável, tanto no monitoramento como no planejamento do manejo. Outra atuação e aplicação é a detecção e controle de pragas e doenças. Uma vez que você tem um voo na parte superior, você deve fazer uma correlação com a parte foliar, as copas das árvores. Então, pode ser feita uma identificação visual, seja no RGB ou seja no NIR, que é o infravermelho, que pode ser tirado o índice de NDVI, que é de vegetação normalizada, o que nos permite ver a saúde dessa vegetação, permitindo com que a gente faça alguma intervenção, seja ela com algum defensivo ou até mesmo uma adubação foliar. Falando de adubação foliar, hoje já existem drones capazes de fazer pulverização aérea, obviamente que em pequena escala, mas ele pode fazer pulverizações cirúrgicas em pequenas áreas ou em árvores de interesse, o que é uma possibilidade evidente. Uma vez que nós falamos de pragas, a principal praga do setor florestal são as formigas. Hoje já existem inteligência computacional capaz de identificar formigueiros, não só identificar, mas quantificar o tamanho desses formigueiros para o combate. Então, uma vez que você faz um voo com drone, você dimensiona a quantidade e a frequência de formigueiros na sua floresta
e o combate ele é muito mais eficiente, porque ele é pontual e com a quantidade necessária de combatentes dessa formiga. Outra possibilidade de utilização são mapas de colheita, né? Ao longo do processo você pode utilizar essa ferramenta no monitoramento dessa floresta. Desde da contagem de falhas, a contagem de stand, possibilitando um auxílio ao inventário florestal. Então, o inventário florestal, que hoje é feito por amostragem, com a utilização dos drones, ele pode ser feito praticamente um censo. Então, faz uma correlação entre as parcelas de campo com aquela imagem obtida pelos drones, o que possibilita uma maior eficiência no inventário florestal como um todo. Dentro do inventário florestal existem N opções de utilização dessa ferramenta. Nós temos a limitação de fechamento de copa com a utilização desse equipamento, mas hoje a gente já sabe que tem equipamentos que voam abaixo do dossel, acima do dossel, de forma segura. Então essa limitação ela já vem sendo superada, mas estudos devem ser feitos de forma a criar correlação entre tamanho e forma de copa com as informações dendrométricas. Outra utilização muito interessante é o planejamento do plantio como um todo, né? O tamanho do talhão, a forma do talhão, a direção que o plantio vai ser feito, e os mapas gerados por meio de drones nos possibilitam isso, né? É como se você pegasse a floresta e trouxesse para dentro do escritório, possibilitando um maior tempo de planejamento e, consequentemente, um maior sucesso na evolução da floresta. Nós sabemos que o ciclo florestal ele é relativamente longo comparado ao ciclo agrícola. Então isso faz com que a necessidade de planejamento seja muito maior, né? Então essa ferramenta ela é fundamental para facilitar a tomada de decisão mais assertiva. Bom, levando em consideração que essa ferramenta ela vem crescendo, a utilização e a popularização, muita coisa deve ser pensada, né? Então a primeira delas é levar em consideração a legislação vigente, né? Existem vários órgãos que regulamentam hoje a utilização de drones. No Brasil ainda não tem uma legislação que trata exclusivamente sobre a utilização de drones comercialmente. Existe algo saindo do forno aí, já foram feitas algumas consultas públicas, falta pouco para essa legislação sair. É uma grande possibilidade, principalmente para os jovens que atuam nesse segmento, uma profissão nova, tanto o piloto de drone como a área de processamento de imagem de drone, que vai ser uma área fantástica a ser trabalhada. Mas para isso, nós precisamos difundir essa tecnologia e principalmente qualificar a mão de obra. Levando em consideração que é uma aeronave, então tudo que sobe cai, e a gente brinca que a única certeza que a gente tem é que ele vai cair, seja com 1 hora ou com 1000 horas de voo, a qualificação e treinamento ela é fundamental, né? Então, desde a pilotagem, como os checklists antes do voo, durante o voo e pós-voo são fundamentais, né? Então o treinamento ele é um dos aspectos que nós elencamos como mais importante. Muita gente me pergunta o que eu preciso para começar, para entrar nesse mundo dos drones, na utilização de drones para fotogrametria aplicado ao setor. Então a minha dica ela vai primeiro no equipamento, na plataforma, né? Então existem plataformas nacionais e internacionais, existem várias opções, né? Tanto de asa fixa quanto de asa rotativa, com diferentes valores, mas é importante frisar que as marcas mais populares elas são de fora do país, mas nos últimos 3 anos muitas marcas cresceram no Brasil. Então hoje a gente tem equipamento e plataformas sendo produzidas ou montadas aqui no Brasil, com excelente qualidade, né? Então a escolha dessa plataforma depende muito da sua realidade, do seu contexto, das suas áreas, como você vai atuar, né? Outra dica que eu dou é quanto aos softwares.
Existem vários softwares hoje, tanto de fotogrametria como de processamento de imagens, tanto softwares abertos, softwares livres, quanto softwares particulares, softwares pagos, né? Dentre os mais populares, os softwares para processamento e fotogrametria giram de torno de 12 mil a 30 mil reais, que podem ser utilizados nessa tecnologia. Lembrando que também tem softwares livres. E muito se evoluiu com os aplicativos, né? Os programadores brasileiros, eles são muito eficientes e utilizando tecnologias de visão computacional, inteligência computacional, muito tem se produzido dentro do país. Então, a minha dica é que vocês procurem, existem diferentes possibilidades de acordo com o seu bolso, né? Tudo depende do seu bolso. Então, uma vez escolhido a plataforma, que é o drone, você tem que escolher os sensores que mais se adequam, né? Como eu falei, existem diferentes sensores e de acordo com o que você quiser extrair, você pode utilizar. Existem câmeras bem baratinhas hoje, de R$1.000, a câmeras de R$200.000, né? Os lasers também que passam desse valor, então depende da utilização. Uma vez adquirido o drone, adquirido o sensor, que é a câmera, e adquirido alguns softwares, você tem que você tem que ter uma máquina potente para rodar. Então são máquinas que são exigentes em memória, em placa de vídeo. Então você tem que fazer uma configuração adequada com a utilização dessa ferramenta. Aí algumas perguntas falam, mas é muito caro, eu tenho que ter um investimento muito grande, eu gostaria de começar. Então tem a possibilidade. Hoje já existem empresas que fazem o processamento dessas fotos e transformação em dados na nuvem, né? Então são empresas que você contrata por serviço, por mês ou por ano, que eles fazem o processamento e te devolvem esse produto mastigado, vamos colocar assim, já produzidos, baseado com o seu levantamento. Então você tem a necessidade só de fazer um bom levantamento de campo, levando em consideração todos os critérios de segurança e de sobreposição de fotos, para que você tenha um levantamento de boa qualidade. E você faz o upload dessas fotos, solicita qual que é o produto que você deseja ter com essas imagens e eles te devolvem um produto pronto. Então, existem várias saídas e formas de você utilizar essa tecnologia. Vai depender muito da sua realidade e o quanto você tem para investir nessa ferramenta, né? E as possibilidades são infinitas. Eu sugiro a vocês que procurem bastante, leiam bastante. No Google tem muita coisa, no YouTube tem muito material interessante e muitas pessoas que já vêm desenvolvendo um trabalho em cima dessa tecnologia. O Grupo Novo Olhar, que é a junção da Solution Agroflorestal com a Ibgel, que é a empresa que trabalha em geotecnologias, começou a atuar nesse mercado no Mato Grosso do Sul há mais ou menos 2 anos. Hoje, nós tentamos desenvolver diferentes soluções, não só para o setor florestal, mas o setor, a topografia, a parte ambiental e principalmente a agricultura, que investe muito em tecnologias que trazem um real ganho. Eu sou suspeita a dizer, eu quero investir muito no desenvolvimento de tecnologia para o setor florestal, porque é um setor que está crescendo e que permite a profissionalização muito grande por meio da utilização desse tipo de tecnologia. Então eu convido aos colegas que querem desenvolver novas tecnologias, desenvolver cases, sejam na parte ambiental, seja na parte produtiva, que nos procurem, o nosso contato vai estar aí à disposição, para que a gente possa pensar juntos. Convido as universidades a desenvolverem pesquisas utilizando essa ferramenta nas diferentes áreas. Eu dei rapidamente aqui alguns exemplos que passam pela parte ambiental, a parte produtiva e a parte de agroindústria também. Então, trazendo um pouco na realidade das fábricas de celulose, hoje uma realidade é o cálculo de volume de pilha de cavaco nos pátios, né? Com uma tecnologia extremamente barata comparada a outras tecnologias e muito mais confiável
quando comparado àquele levantamento de volume na mão, na trena, como era feito anteriormente. Então, existem diferentes possibilidades de utilização da tecnologia no setor florestal, né? Basta um pouco de criatividade e vontade de trabalhar. E nós estamos à disposição de bater um papo, conversar com todos vocês e desenvolver alguma coisa nova. É uma tecnologia que está crescendo, precisa de gente para trabalhar. Nos próximos anos, existem pesquisas que mostram que, principalmente nos Estados Unidos, muito dinheiro vai estar envolvido. Dentre as tecnologias que nasceram, essa é uma das que merece maior destaque. E nós precisamos de pessoas qualificadas e interessadas a conhecer melhor esse setor. Nós estamos à disposição, estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo alguns trabalhos. Trabalhamos na parte de treinamento e qualificação, mas principalmente no desenvolvimento dessas tecnologias aplicadas ao setor. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Fico muito feliz com o convite. Gostaria de recebê-los aqui em Campo Grande para a gente bater um papo, tomar um tereré e falar um pouco sobre a utilização dessa tecnologia. Eu vou estar à disposição no chat, né? Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento e quiser conversar um pouco mais, a gente está à disposição. Agradeço a oportunidade, fico muito feliz e espero que essa possa ser uma tecnologia amplamente utilizada no setor. O nosso setor ele merece desenvolvimento, merece atenção e ele é muito grandioso. Então esperamos com que nós unidos possamos desenvolver trabalhos melhores e maiores. E essa nova geração, essa galera que está aí na faculdade, ela está disposta e merece espaço para trabalhar no setor. E é nesse tipo de tecnologia que nós temos espaço. Que eu sou bem jovem, como a maioria desses estudantes, e vi a dificuldade de entrar no setor. Estando qualificado e trabalhando com tecnologia e que essa tecnologia ela seja eficiente para o setor abraça de uma forma muito verdadeira e a gente pode trabalhar. Agradeço a todos mais uma vez, estou à disposição e sucesso a todos. E que o setor florestal precisa de vocês. Grande abraço, fica com Deus.